Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Eu quero compartilhar um devocional com os irmãos, extraído dos versículos 1 até o 3. Está escrito assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amados, nós já vimos que dos capítulos 1 ao 8, o apóstolo Paulo faz toda uma exposição a respeito da doutrina da justificação. E nós descobrimos verdades extraordinárias, que nós fomos perdoados, redimidos, regenerados, somos aceitos por Deus por causa da obra de justificação realizada por Cristo Jesus, temos um relacionamento de paz com Deus, podemos nos achegar com confiança à presença de Deus, temos liberdade em Cristo Jesus. Nós vimos quantas boas notícias o Evangelho nos traz. E é interessante, porque o apóstolo Paulo faz essa, vamos colocar assim, divisão, entre aspas, vou colocar aqui essa divisão da carta, os 8 primeiros capítulos explicando plenamente a doutrina da justificação. Nós vimos do capítulo 9 ao capítulo 11, como se fosse um adendo, o apóstolo Paulo explicando a respeito da nação de Israel, as promessas que Deus não deixou e não deixará de cumprir em relação à nação de Israel. Vimos ontem, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E aí no capítulo 12 em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma vida prática do cristão. E é interessante que ele começa o capítulo 12 falando exatamente: portanto, irmãos, eu rogo, ou seja, eu imploro, eu peço pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, em outras versões diz, este é o culto espiritual de vocês. Ou seja, aqui ele já coloca que o culto, o nosso culto, na verdade, é nos entregarmos plenamente a Deus, espírito, alma e corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele ainda nos explica como nós podemos fazer isso. Ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas façam o quê? Transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, se vocês continuarem pensando como o mundo pensa, vocês nunca vão poder cultuar a Deus de forma espiritual, de forma racional, de forma que agrada a Deus. Por quê? Porque para sermos um sacrifício vivo, santo e agradável, porque ele explica que o culto espiritual, o culto que Deus requer é esse, que nós nos apresentemos a ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo mude a nossa maneira de pensar, nós nunca nos ofereceremos a Deus dessa maneira. Pelo contrário, nós continuaremos vivendo do jeito do mundo. E a palavra nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós já vimos, já mencionei isso ontem, já mencionei lá no capítulo 1 de Romanos, que nós fomos chamados para uma vida pela fé, mas essa fé gera o quê? Obediência. Mas obediência a quê? Obediência ao Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo nos conduz. Ele habita dentro de nós, quer nos ensinar,
nos guiar, nos corrigir. E ele utiliza o quê? Principalmente o quê para nos ensinar? A palavra de Deus. É uma dádiva nós termos o quê? A palavra de Deus escrita, amados. Nós temos tudo o que nós precisamos aqui. Toda a forma que Deus pensa a respeito de qualquer assunto, nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E ali no versículo 3 é interessante porque aí ele continua falando dessa transformação que nós precisamos ter por meio da renovação da mente, para que a gente de fato cultue a Deus da forma que Deus requer. E aí, no versículo 3, ele diz assim, ó, por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, ninguém seja orgulhoso, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que cada um recebeu. E ali do versículo 4 em diante, ele vai falar sobre a função de cada um no corpo de Cristo, sobre os dons que há no meio do corpo de Cristo. Então não existe alguém maior e melhor dentro do corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, nos ensinando. E essa é a forma que um justificado por Cristo deve viver. Deve se sujeitar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, e nós fazemos isso permitindo que o Espírito Santo mude a nossa forma de pensar, porque se nós continuarmos pensando como o mundo pensa, nos amoldando a esse mundo aqui, nós jamais pensaremos como Deus pensa e jamais cultuaremos Ele da forma que Ele deseja. Por quê? Porque o mundo, tem uma palavra em Hebreus, lá no capítulo 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós precisamos viver por fé. E o mundo, uma estrutura do mundo, uma estrutura mental do mundo é ver para crer. Precisa ver alguma coisa para depois acreditar. E uma estrutura do reino, não. Nós não precisamos ver para crer, nós simplesmente cremos. Porque Deus falou, se Deus falou, nós acreditamos. Amados, olha essa estrutura do mundo. Hoje em dia, as pessoas não têm mais tudo, elas precisam ver, elas não acreditam mais umas nas outras. Não, eu preciso ver para eu acreditar. Preciso ver. Então, essa é uma estrutura mental do mundo. E aí, uma estrutura do reino é a estrutura que eu não preciso ver. Eu só preciso saber de Deus. E aí eu creio. Se Deus me falou, então é a verdade. Ainda que os meus olhos naturais não vejam. Então, por isso que nós não podemos o quê? Nos amoldar a essa estrutura. Eu dei só um exemplo, mas nós podemos pegar muitos e muitos exemplos de estruturas mentais do mundo que são completamente contrárias das estruturas mentais de Cristo, da palavra de Deus. E aí, por que vem aqui no versículo 3 falando para nós termos um conceito equilibrado de nós mesmos? Porque o que derrubou, o que causou a queda de Lúcifer? Ele era um anjo de Deus e se tornou o quê? Diabo e Satanás. Mas o que causou a queda dele? O orgulho. Ele começou a ter um conceito elevado de si mesmo. Por isso que o conselho aqui, o apóstolo Paulo escreve ali, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas tenha um conceito equilibrado. Você reconheça o dom que você recebeu. É isso que ele está querendo dizer aqui, porque aí ele continua nos versículos posteriores, ele vai dizer, olha, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, dê ânimo, faça assim. Se é contribuir, que você contribua generosamente. Se é exercer liderança, que você exerça essa liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, que você mostre misericórdia com alegria. Ou seja, exerça o dom que Deus te deu, mas não se orgulhe. Não ache que você é melhor do que o outro por causa disso. Então veja que interessante, amados. Nós, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, nós descobrimos quanta graça e quanta dádiva nós temos por estarmos em Cristo Jesus. E aqui do capítulo 12 em diante, nós aprendemos a como colocar em prática essa vida extraordinária que nós recebemos. E a primeira parte é nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, é total rendição, espírito, alma e corpo. O nosso corpo é o templo de Deus. Precisamos
nos entregar a Ele. Em segundo lugar, nós fazemos isso como? Não nos amoldando aos padrões do mundo, pelo contrário, nós permitimos que Deus renove a nossa maneira de pensar, para que a gente pense como Deus pensa. E aqui em terceiro lugar, nós fazemos o quê? Não deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. Pelo contrário, reconhecemos sim o dom que Deus derramou sobre nós, vamos exercer o dom que Deus derramou sobre nós, mas sem nos acharmos melhores do que os outros. Amados, veja se isso não é glorioso. O Espírito Santo nos ensina como colocarmos a vida que Ele conquistou para nós, que Jesus Cristo conquistou para nós. Como que nós vamos colocar em prática tudo isso? É nos rendendo, nos sujeitando, nos oferecendo a Deus como um sacrifício. Eu acho interessante porque a palavra fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício morto, mas é um sacrifício vivo. Então, sacrifício vivo significa que existem renúncias, que existem escolhas, que muitas e muitas vezes nós vamos precisar dizer: não, eu não vou fazer isso porque eu amo a Cristo, porque eu quero viver debaixo do senhorio de Cristo. Eu não vou me ajuntar, não vou me amoldar a esse mundo aqui, a essa estrutura mental desse mundo aqui. E, amados, viver assim implica em perseguição. Seremos perseguidos quando nós nos posicionamos em fé na suficiência de Cristo Jesus. Por quê? Porque as pessoas não reconhecem esse estilo de vida, porque esse é um estilo de vida do reino de Deus. Não é o estilo de vida do mundo que jace no maligno, do império das trevas. Então, que eu e você sejamos encorajados hoje, impulsionados hoje a nos oferecermos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, renunciando o que precisa ser renunciado em nossa vida, abrindo mão daquilo que nós precisamos abrir mão porque não está de acordo com a palavra de Deus, que nós deixemos o Espírito Santo mudar a nossa forma de pensar, tudo aquilo que nós temos pensado como o mundo pensa, que nós nos rendamos a Deus para que Ele nos mostre, nos ensine, nos corrija e diga: ei filha, ei filho, o correto pensamento a respeito desse assunto é esse aqui. E, amados, nós vamos aprendendo isso à medida que nós vamos mergulhando no estudo das Escrituras, estudando e meditando, lendo. Por isso que eu sempre encorajo os meus irmãos a lerem o capítulo do dia e a meditarem, a pensarem no que vocês leram. E aí o Espírito Santo vai ministrando o nosso coração e vai nos mostrando como aplicar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Amados, nós precisamos aprender a viver assim. O Senhor quer nos ensinar. E aí Ele vai mostrando: olha, filha, você pensava a respeito desse assunto igual o mundo pensa, mas eu quero te mostrar um novo estilo de pensamento, uma nova forma de ver a respeito de família, a respeito de casamento, a respeito de finanças, a respeito da profissão, do que for, amados. Deus tem uma forma de pensar. Deus tem uma forma de pensar a respeito de todos os assuntos. E Ele quer nos fazer pensar como Ele pensa. E como que isso acontece? Na renovação da nossa mente. Não é algo que é instantâneo. Nasci de novo e estou pensando igualzinho Deus pensa. Não. Mas Ele nos capacita. Ele nos deu uma mente espiritual. Temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo escreve isso na sua carta aos Coríntios. Recebemos a mente de Cristo. Para quê? Para que nós possamos receber as verdades de Deus para nós, mandar embora as mentiras, mandar embora, renunciar, abrir mão das estruturas mentais das trevas desse mundo aqui, não nos amoldando a esse mundo e deixando que o Senhor coloque toda a forma de pensar dele. Isso é dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, à medida que nos relacionamos com Deus. E sem permitir que o orgulho tome conta do nosso coração. Não é porque vamos olhando para a nossa caminhada e vendo: puxa, eu já avancei, eu já amadureci, olha, Deus tem derramado esses dons sobre a minha vida, aí vamos começar a nos gloriar de nós mesmos. Não, precisamos ter cuidado para que o orgulho não invada o nosso coração, para que nós não tenhamos um conceito de nós mesmos mais elevado do que devemos ter. É interessante isso daqui, né, amados? Porque o apóstolo Paulo escreve: cada um tem um conceito equilibrado, ou seja,
não entre no orgulho, mas também não entre na vitimização. Ai, tadinho de mim. Ah, coitadinho, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não recebo nada do Senhor. É para termos um conceito equilibrado, reconhecendo: sou filha de Deus, sou filho de Deus, recebi graça, recebi vida de Deus, recebo a capacitação que vem do alto de Cristo Jesus para viver a boa vontade de Deus para mim. É esse posicionamento que o apóstolo Paulo escreve aqui, que ele espera e ele ensina, encoraja os irmãos a terem. Se posicionem de maneira equilibrada. Amados, que eu e você possamos viver assim, nos posicionar assim, deixando o Espírito Santo ir nos ensinando, nos capacitando, moldando a nossa maneira de pensar. Que nós não permitamos que o orgulho tome conta do nosso coração e que em tudo aquilo que nós precisamos abrir mão, renunciar, que nós possamos de fato nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amados, é nessa parte que eu sempre falo para os irmãos, né? Nós recebemos tudo de graça e pela graça do Senhor, mas nós somos colaboradores de Deus. E essa é a nossa parte de colaboração, nos rendermos, assumirmos a responsabilidade de vivermos como filhos de Deus. Não somos mais filhos do mundo, não somos mais do império das trevas, somos filhos de Deus, pertencemos a Deus e vamos viver como Deus tem a nossa vida, como Deus estabeleceu a vida no reino dele, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Nós fomos vivificados por meio da vida de Cristo. Então, que eu e você possamos viver assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a colocar a vida cristã em prática. Nos ajuda a vivermos como de fato somos, filhos amados de Deus. Ah, Pai, nos ensina, nos ajuda a abandonar, a renunciar tudo aquilo que está contrário à tua palavra. Ministra o nosso coração. Se há algo que nós temos pensado de forma errada, crido de forma errada, nos mostra, Senhor, traz à luz todas as coisas, porque nós queremos mesmo, de fato, de verdade, propositalmente, nos oferecer a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós permitimos hoje que o Senhor nos mostre todas as estruturas mentais que estão erradas, equivocadas, mentirosas, enganosas que nós temos acreditado, para que nós possamos abandonar e renunciar tudo isso, para vivermos da maneira que agrada ao Senhor, em fé na suficiência de Cristo Jesus, em retidão, em santidade, pela capacitação que vem do Senhor, porque a tua graça nos capacita a viver de maneira santa, justa, reta e agradável. E nós cremos nisso, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.